vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu vídeo, né, no meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Pamela, tenho 18 anos de experiência como bordadeira e aqui eu vou estar te contando um vestido de debutante que eu tive mais dificuldade, que eu fiquei um mês trabalhando nele. Se você ver aí, com certeza você já viu esse macacão, que você já achou lindo, que até pode ser que até a sua filha ou algum conhecido que você já viu, já teve esse macacão, que é uma febre esse macacão, e todo mundo sabe que ele é lindo mesmo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, esse macacão aqui que eu mulher, que eu fiquei, parece que fiquei doida, porque eu fiquei um mês para fazer esse vestido e ainda para receber pouco, mas a necessidade bateu mais forte na porta, né? E eu tive que fazer esse macacãozinho. E quando chegou aqui em casa, mulher, você tinha que ver como foi difícil para mim para finalizar, porque assim, na época eu tava passando por um sufoco muito grande, porque eu tava desempregada no momento e tava cuidando da minha filha, e eu precisava muito, muito mesmo de trabalhar para receber algum dinheirinho, né? E naquela época eu fui mandando o meu número, né, para conhecido, para mandar mensagem, para me indicar, e eu mandava mensagem para as pessoas também que, para quem não sabe, eu sou aqui de São Paulo. E aqui é o lugar das noivas, é o lugar dos vestidos, é o lugar de tudo, sabe? Do debutante, da noiva de festa. E aí eu fui mapeando as pessoas mapeando, né, as pessoas que eu conhecia, até minha mãe mesmo, e fui mandando mensagem para essas pessoas. Aí eu mandei mensagem e ela me falou assim: olha, Pamela, eu tenho esse macacão aqui para fazer. Só que como esse macacão é tão difícil, né? Difícil assim, que ele é todo na explosão mesmo. Explosão do corpo até a bermuda, né? Porque é um macacãozinho e ele é short. Então, tinha que fazer ele na explosão, só que eu falei assim, olha, eu não consigo fazer esse vestido aqui em 2 semanas, em 3 semanas. Tem que ser um prazo bom. Aí ela falou assim, ó, o tempo da moça provar o vestido, tudo, eu já fiz porque o macacão, ele é num tule, se você não sabe, né? Então, o tule é um tecido muito fraco, né? Ele é muito sensível, muito delicado. E, e quando ela foi fazer esse macacão, ela com certeza, né, dobrou várias vezes o tecido, né, para ficar adequado, para aguentar o tipo de predaria que ia nesse vestido, nesse macacão. Ó, vestido, toda hora eu falo vestido, meu Deus. Então, ele ficou muito cheio e eu tinha que encher muito, porque se você também não sabe, o macacão, ele não tem um forro por dentro, né? Esse macacão não tem forro por dentro. Então, para tampar, precisava de muita predaria e os pingentes também, mas os pingentes eu não fazia, né? Ela mesma ia fazer lá na loja e eu só ficava para fazer somente a explosão de todo o macacão. Então, mulher, eu pensei que eu nunca ia conseguir terminar esse macacão, porque assim, todo dia, e não era dia de parar, não, é todo dia mesmo. Eu comia, engolia a comida, sentava para trabalhar, levava a menina pra escola, voltava, sentava pra trabalhar. Então, meu, era muito difícil. Então, assim, eu não tinha muito o que fazer, né? Então, porque eu estava precisando muito desse dinheiro, né? E pra você ter noção, pensa, eu fiz um macacão desse por R$ 250, mulher. R$ 250. Se você olhar aí ó, na sua cidade ou procurar aí macacão de explosão com pingente, tu vai ver que o macacão é bem trabalhado. E eu trabalhei muito com ele, tipo, e era no miçangão, no vidrilho e na pérola. Se eu não me engano, foi nessa espredaria. E também tinha uns que era só de miçanguinha. Então, assim, e para ter mais volume, a predaria que fica mais cheia é pérola e miçangão, né? Se você trabalhar só com vidrilho, você sabe que aquele macacão vai te dar um trabalho, porque mais você enche, mais dificuldade você consegue terminar. Porque parece que como o vidrilho é muito pequenininho, ele não dá um volume, dizer assim, você dizer assim, ó, tá muito cheio, entendeu? Então, quando eu fui fazer esse macacão, teve uma hora que eu me desesperei muito,
Muito assim que eu falei, se você já bordou alguma coisa, você vai, sabe que quando você borda, você não consegue finalizar, dá uma angústia, dá um desespero que você está vendo que a data tá chegando e você não consegue terminar aquele bendito vestido. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu preciso terminar, né? Porque eu preciso do dinheiro, eu também não sou aquela pessoa que pega o vestido e devolve. Não, eu tenho que terminar ele, sabe? Eu tenho que finalizar ele, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que entregar perfeito, com qualidade. E eu tinha que fazer aquilo. E era a minha primeira vez fazendo um macacão de explosão, porque eu nunca tinha feito na minha vida. Entendeu? Eu sempre trabalhei muito com renda, com riscada, agora com explosão era muito difícil. Então, quando chegou esse macacão aqui, menina, eu me desesperei, que eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas na minha cabeça, Pamela, você tem que dar conta. E aquele valor de R$ 250 era muito pouco, mas era o que eu tinha necessidade de ter, entendeu? Porque eu não tinha outra opção de dizer assim, não, eu não vou pegar, entendeu? E naquela época ainda essa mulher era muito boa, porque assim, eu falava pra ela, Flana, tem como você adiantar o dinheiro, mesmo que não tinha entregado o vestido, entendeu? O macacão. E ela me fazia o pagamento, porque ela viu que eu era honesta, né? Tanto que ainda, mulher, pra completar, eu fiz acho que 4 macacão pra ela. Aí teve uma hora que graças a Deus, Deus abençoou e abriu a porta de emprego do trabalho que é hoje, com os vestidos, e aí eu ganho melhor. Eu tive que optar, largar ela pra ficar com essa, entendeu? Porque 250 não ia me ajudar tanto quanto o dinheiro que eu recebo hoje, né? Então, mas foi um sufoco. Se você já sabe, se você já viu alguém bordando, né? Um vestido desse macacão, dê valor, mulher. Quando você for alugar esse macacão, dê valor, porque não é fácil. E eu fiquei assim, meio desesperada, porque para finalizar esse macacão não foi fácil, foi muito sofrido, muito doloroso, né? E esse, assim, o macacão que foi de debutante mais difícil que eu fiz, porque para você usar muita quantidade de pérola, vidrilho, miçangão, essas coisas, e você ficar pegando com a agulha, não é nada fácil. Não é a mesma coisa que você tá com um vidrilho, você vai enchendo a agulha com vidrilho, você vai colocando ali, entendeu? Então, assim, foi um processo longo, né? Foi um processo que eu passei na minha vida que foi bem sufoco, porque quando eu vejo, eu falo assim, meu Deus, como eu tive capacidade de fazer um macacão desse, né? Tanto que eu fiz 4, né, para essa moça. Porque era uma febre no momento, ainda tem muitas meninas que gostam desse tipo de macacão, mas naquela época era uma febre mesmo. Uma febre que todo mundo, todas as meninas queriam um macacão desse, cheio de pingente, né? Porque ainda tem até esses macacão, mas esses macacão também tem de renda, tem de outras coisas, riscado, né? Tem vários outros tipos de macacão diferente, mas sim com os pingentezinhos, que os pingentes é aquele que dá aquela rodada que você roda assim, ó, e os pingentes vai junto, né? É muito bonito. E aquilo ali, se você já viu, sabe que é feito à mão, cada pingente daquele, né? Sabe que não é fácil, que é um processo, é uns dias fazendo, né? Não é uma coisa que você faz hoje, você termina daqui 2 dias, uma semana, 2 semanas, não. E aí, pra mim fazer aquilo, pra encher aquilo, meu Deus do céu, foi bem difícil, né? E aí eu vou estar te mostrando aqui esse macacão aqui que eu fiz, que deu bastante trabalho, mas eu achei que foi uma experiência muito boa, né? Porque pra gente fazer explosão, como é uma explosão que a gente vê que não é algo difícil, né? É algo rápido, né? Que você colocou, encheu, sempre vai dar certo, né? Não é uma coisa que você vai fazer uma renda que você tem que ver que tá igual a outra, se tá cheio, se não tá, né? Então, para quem não sabe, a explosão é uma forma de trabalhar muito fácil, de trabalhar, de bordar, porque não é uma coisa que tem dificuldade, mas sim dificuldade somente no tecido, né? Porque, como eu falei para vocês, o macacão, ele era num tule. Então, o tule
Ele é uma coisa, é um tecido muito delicado, muito sensível. É uma coisa que se você dá um tique de corte de tesoura, você corta e se você for costurar, vira aquele coisa horrível, não é nada legal, não é nada bonito. Então, para você trabalhar com esse tipo de tecido, o tule, né? Em si é uma coisa muito demorada, ainda mais se você esticar ele com uma explosão, mais você estica, mais ele vai esticando. Então, quando você vai abordar é uma coisa delicada, é uma coisa sensível, uma coisa que você tem que prestar muita atenção, porque você não pode cortar, você não pode ficar errando muito com a agulha, tirando e colocando a agulha, né? Se você errar toda hora você tirando a agulha, você pode. Uma linhazinha do fio ali é algo bem assim, ó. Você tem que ficar de olho aberto, porque se você fazer errado, ali dá uma grande merda, né? E é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Cada vez mais eu tô tentando evoluir mais aqui, né? E tá me deixando muito feliz, né? E muito obrigada por tudo. Assiste até o final. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo se você gostou, né? E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sunshine.